Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente, né? Professor deste componente, como vocês já me conhecem. Nossa aula de número 32 traz como objeto de conhecimento a morfossintaxe, né? E como detalhamento, classes gramaticais variáveis, conceito e flexões. E aí, em destaque, né, nós temos o substantivo, é o que nós vamos trabalhar na nossa aula. E além dele, nós temos o artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Certo? Muito bem. Vamos aprender, então, sobre os substantivos. Muito bem, nós vamos começar falando, então, aí, né, para introduzir o substantivo, sobre morfologia, que é uma parte da gramática, né? A gramática ela se divide aí em algumas partes, uma delas é a morfologia, assim como a semântica, como a sintaxe, né? A semântica quando trabalha ali a questão dos sentidos, a sintaxe é a questão de estruturação, né, das orações. Nós temos a morfologia, certo? E o que seria então a morfologia? Acompanhem comigo. A morfologia é a parte da gramática que estuda as palavras de acordo com a classe gramatical a que ela pertence, certo? Então, nessa primeira informação, nós temos aí o quê? Né? Que é o estudo, né, das palavras de acordo com aquela classe que ela pertence, com os adjetivos, com os substantivos, com os advérbios, né? Eu tenho uma classe pertencente, aí eu vou estudar essas palavras, né, conforme essas classes gramaticais, tá? E aí, quando nós nos referimos às classes gramaticais, logo sabemos que se refere a 10, né? São 10 classes gramaticais. Quais são? Os substantivos, os artigos, os pronomes, os verbos, os adjetivos, as conjunções, as interjeições, as preposições, os advérbios e os numerais. Certo? Então, essas são as nossas 10 classes de palavras que nós estudamos dentro da morfologia. A primeira delas, né, e é o que nós vamos estudar nessa aula, é o substantivo. O substantivo, então, é a classe de palavras usada para dar nome aos seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Então, o substantivo é essa classe de palavras aí usada, né, para dar nome aos seres. Tudo tem um nome, gente. Tudo que ao nosso redor tem um nome. Eu tenho um nome e esse meu nome tem uma classificação. A cadeira que vocês estão sentados, a carteira que vocês estão sentados, né? Esse objeto ele tem um nome e tem uma classificação, né? Tudo ao nosso redor tem um nome, tá? E por isso nós chamamos de substantivo, né? Classe que dá nome aos seres. Então, os objetos, os fenômenos, tudo que tem um nome, esse nome é chamado de substantivo, tá? E os substantivos, eles possuem a seguinte classificação. Eles podem ser comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto e, por fim, coletivo, tá? Então, nós temos aí a classificação, né, a divisão desses nossos substantivos. Classificação do substantivo, então, nós temos a primeira deles, né, que é o comum. É o nome genérico que se dá a um mesmo grupo de seres ou de objetos, tá? O substantivo comum é comum a todos. Costuma vir em letra minúscula, certo? O substantivo comum, então, ele vem em letra minúscula. Por exemplo, professor, mesa, armário, todos esses objetos aí, né, ou seres, eles têm um nome. E esse nome nós chamamos de substantivo e a classificação dele é o substantivo comum, tá? E aí sempre vai vir com letra minúscula, tá bom? O próximo substantivo é o substantivo próprio. É o nome que se dá especificamente a um ou alguns indivíduos ou objetos de um grupo de seres ou de objetos, tá? Identificando-os em relação ao todo do grupo e tornando-os inconfundíveis, tá? Então, vejam só, o próprio, ele faz relação aí geralmente ao nome de pessoas, né?
ele vem com essa letra maiúscula, sempre vai vir com letra maiúscula. E ele faz referência aí a nome de pessoas, né, a nome de países, nome de cidades, nome de estados. Por isso que nós grafamos, nós escrevemos esses nomes com letra maiúscula, né, porque são substantivos próprios. Então, todos os substantivos próprios, eles são grafados com letra maiúscula, diferente lá do nosso substantivo comum, que são grafados com letras, né, são escritos com letras minúsculas, certo? Continuando, então, nós temos a classificação, ainda, né, a classificação do substantivo, nós temos outras classificações. Substantivo simples, né, possui apenas um radical, isto é, apenas um elemento formador de palavra. O exemplo, cachorro, chuva, guarda-roupa. Vocês vão ver aí outros exemplos com essas mesmas palavras, né? Cachorro, chuva, guarda-roupa, só que com uma outra classificação do nosso substantivo, tá, gente? Vejam que nós estamos aí fazendo, né? A cada 2 substantivos, nós temos uma diferença entre eles. Por exemplo, comum e o próprio, né? Ele tem aí uma diferença de um se escreve com letra minúscula, o outro se escreve com letra maiúscula, né? E agora nós estamos vendo o simples e o composto. O simples, ele vai ter só um radical, que vocês já viram em outras aulas, né? Essa questão do radical. E o composto vem mais de um radical, isso que nós vamos ver agora. Olha só. Se no simples, né, eu tenho aí apenas um radical que vai formar essa palavra, o composto, eu tenho mais de um radical, né? Comumente aí formado pela junção de 2 ou mais palavras, né, para formar uma só. Exemplo, cachorro-quente, guarda-roupa e guarda-chuva, né? Então vejam aqui, se no primeiro exemplo aqui do simples, né, eu tinha somente uma palavra, cachorro, chuva e roupa, vejam que no composto eu já tenho mais de um elemento. Então, cachorro quente, olha só o elemento que foi acrescentado, né? Guarda-roupa. Guarda foi o elemento que foi acrescentado, assim como guarda-chuva também. Então, a diferença é apenas um radical, uma palavra, né? Uma palavra apenas que nós temos aqui, cachorro, chuva e roupa, diferente então do composto, que vem mais de uma palavra, né? Cachorro quente, guarda-roupa e guarda-chuva. Certo, pessoal? Até aqui tudo bem? Entendido? É isso a questão dos nossos substantivos, né? Classificação dos nossos substantivos. Nós vamos ver mais uma classificação agora, olha só. O concreto, né? O concreto é o nome que se dá ao substantivo cuja existência é independente de outro ser. Tá? Então, vejam, olha só. O concreto, ele vai acontecer, aí esse nome ele vai acontecer que depende da existência de outro ser, tá? Nesse caso, o pensamento apresenta sua existência como própria e independente da outra. Por isso, o substantivo concreto pode ser real ou imaginário, material ou imaterial. É o exemplo cadeira, né? A gente tinha aí, então, essa ideia de que o substantivo concreto era tudo aquilo que a gente poderia pegar, né, tocar. E aí, após alguns estudos, a gente já observa que não é somente isso, né? O concreto, ele é o nome que se dá ao substantivo cuja essa existência, a existência desse substantivo, ele independe de outro ser, né? Ele não vai depender de outro ser. E aí a gente tem, né, o próprio pensamento que apresenta aí sua existência como uma própria independente de outra pessoa. A palavra pensamento, né, pode ser também um substantivo concreto, ok? E aí, contrapondo o substantivo concreto, nós temos o substantivo abstrato, que é o que nós vamos ver agora. Né? O substantivo abstrato é o nome que se dá ao substantivo cuja existência depende de um ser concreto para existir. Lá no concreto eu não dependo, aqui no abstrato eu dependo de um ser concreto, né, para existir. O abstrato ele depende desse ser concreto. Sem esse ser concreto, o substantivo abstrato não é capaz de ser produzido. Então, como exemplo, nós temos alegria, né? Olha só, alegria. A alegria ela depende de um ser para existir. Se eu não tiver um ser, como é que eu vou sentir a alegria? Então,
Nesse caso, alegria é um substantivo composto, ok? Ou, desculpa, substantivo abstrato, certo? E aí nós temos ainda o substantivo primitivo, né, que é aquele cujo nome não se origina de outro nome. Esse tipo de substantivo costuma dar origem a outras palavras, tá? Então vejam, no primitivo, a gente vai já fazer um contraponto do primitivo com o derivado. No primitivo, ele não vai se originar de outro nome, ele é primitivo, ele é primeiro, né? É o primeiro que surge, tá? E aí esse tipo de substantivo, ele vai sim originar outras palavras, que é o caso do derivado, né? No primitivo aí nós temos o exemplo da palavra casa, né? Ou seja, ela é uma palavra primitiva, ela é uma palavra que surge por primeiro. E aí na próxima classificação, que são os derivados, derivado é aquele cujo nome origina-se com base em outro nome, certo? É o caso de que nós vimos agora da palavra casa, né? A palavra casa, olha só. O primitivo, ele é o primeiro, e o derivado, não. O derivado é aquele que vai se originar aí com base em outro nome. Por exemplo, casa, o exemplo que nós temos aqui, casinha, né? Casa, casinha. A palavra casinha se originou de que palavra? Da palavra casa. É igual quando eu digo casebre, né? É uma variação, então, da palavra casa. Casinha é uma variação da palavra casa. Casa, substantivo primitivo. Casinha, substantivo derivado. Ok? Entendido até aqui, pessoal? A classificação do nosso substantivo. Então, nós já vimos aí comum, próprio, simples, né? Composto, abstrato, primitivo, concreto, né? Abstrato, primitivo e derivado. E nós vamos ver agora um outro, né, tipo de coletivo que é diferente um pouquinho desses que nós vimos até agora, que ele abrange uma quantidade maior de nomes, né? Que são os substantivos coletivos. Vamos dar uma olhadinha. Substantivo coletivo, então, é o nome que se dá a uma coleção ou a um conjunto de seres ou de objetos de uma mesma classificação ou ideia, tá? Então, eu tenho um nome, tá? Eu tenho um substantivo coletivo, tenho um nome, e esse nome, ele dá aí, esse nome ele vai ser de uma coleção ou um conjunto de seres de uma mesma classificação, né? De uma mesma ideia. Então, o coletivo, por representar a ideia de múltiplos indivíduos ou objetos, vem sempre no singular. Essa informação é importante, tá? Então, por ele representar aí a ideia desses múltiplos objetos, desses múltiplos indivíduos, ele vai sempre vir no singular. Vamos ver alguns exemplos de substantivo coletivo. Observem aí comigo. A palavra álbum, tá? Álbum. Quando a gente refere aí, vejam que todas essas palavras aqui, ó, da letra A à letra F, estão no singular e não no plural, tá bom? A palavra álbum. Álbum de fotografias, selos ou figurinhas, né? Ah, fulano tem um álbum, né? Um álbum de quê? Aí você já entende quando alguém fala de álbum, é que vai ser de figurinhas, de fotografias, de selos ou figurinhas. Geralmente aí é de fotografias, né? Mas na última Copa do Mundo, os álbuns ficaram muito evidentes, né? Porque tiveram aí os álbuns de colecionador, as figurinhas para se colecionar, e aí se tinha o álbum, né, da CBF, né, que trazia aí as imagens dos jogadores. A letra B, bando, né? Aves ou pássaros. Então lá vem o bando de aves ou pássaros. No real significado, a palavra bando significa, né, o conjunto aí, o conjunto, uma coleção, né? Na verdade, conjunto de aves ou pássaros, certo? Docente. Docente é relativo a professores, né? Então, nós temos aí docente como coletivo
de professores. Pomar faz referência às árvores frutíferas. Então, fulano foi lá no pomar colher frutas, né? Já tenho ideia aí, então, de que esse lugar é um lugar com árvores frutíferas, árvores que dão frutos, certo? Semana, né? Qual a semana da sua prova? Qual a semana da sua aula? Semana já indica, então, que é um conjunto de 7 dias, né? O coletivo aí, então, desses 7 dias nós chamamos de semana. E turma, eu me refiro ao quê? Alunos de uma mesma classe. Então, vocês têm aí, todos vocês têm as turmas de vocês, né? O que é que nós temos nas turmas? Alunos. Esses alunos estão numa mesma série, né? No mesmo nível ali de conhecimento. Por isso estão separados por série, né? Por nível ali de instrução. Então, se eu estou no 7º ano, né, eu tenho uma turma de alunos do 7º ano, que é uma mesma classe. E aí eu tenho, então, uma turma, certo? Uma turma de alunos do 7º ano. Dentro da classificação, então, o nosso substantivo coletivo foi o último, né? Então, nós vimos aí que nós temos várias classificações desses substantivos, né? Os substantivos abstratos, os substantivos concretos, primitivos, derivados, coletivos, simples, compostos, né? Temos vários. Então, até aqui nós trabalhamos a classificação desses substantivos. A partir de agora, nós vamos ver a flexão desses substantivos. Como que esses substantivos eles se movimentam? Acompanhem comigo. Flexão do substantivo, a primeira delas é a flexão de gênero, tá? O que é a flexão de gênero, professor? Masculino e feminino. Todas as vezes que vocês ouvirem aí alguém falar, né, de gênero, nós estamos nos referindo ao masculino e ao feminino. Flexão de número. Eu vou trazer o singular e o plural. Singular, não tenho a presença do S aí, né? Falando comumente, não tenho a presença do S. E no plural, eu já vou ter a presença do S. Só que a flexão do número ainda tem aí umas adaptações, né? Que a gente vai já dar uma olhadinha. Mas, por enquanto, vamos observar aí a questão da flexão de gênero e número. O substantivo, ele flexiona gênero, número e grau, que é o que nós vamos ver ainda, né, nessa aula. Mas a questão do gênero está relacionado ao masculino e feminino e a questão de número está relacionado a singular e plural. Por que número, professor? Pela quantidade, né? Singular, só um garoto, plural, mais de um, né? Então, tenho garotos com a presença do S, tá? A mesma coisa que a flexão de gênero, masculino, garoto, geralmente as palavras terminadas, né, em O estão aí no gênero masculino e feminino, garota. A maioria das palavras femininas, então, estão terminadas com a letra A. Certo, pessoal? Vamos continuar falando de flexão do substantivo, né? Olha aí, ó. Nós vamos ter dentro dessa classificação do número, né, da quantidade, outras classificações. Primeiro deles são os biformes. Olha só, quando eu digo biformes, o nome bi ele já me dá a ideia de que é 2. Então, são 2 formas, tá? Eu tenho 2 formas de usar um mesmo substantivo. Olha o exemplo. Ele é um amigo. Ela é uma amiga. 2 formas de usar um mesmo substantivo, certo? Amigo, amiga. Ele é um amigo, ela é uma amiga. Não tem mistério. Substantivo biforme, tá? Quando ele flexiona em número, aí eu tenho... Em gênero, tá, gente? Desculpa. Em gênero, eu tenho, então, aí 2 formas, tá? Os uniformes, professor. Olha só. Uniforme, uni... Está falando que é o quê? Uma forma. Uma forma. Então, eu só vou ter uma forma, né, para este, em termos de gênero, para este substantivo, tá? Ele é um estudante.
ela é uma estudante. Eu tive alguma mudança nesse substantivo? Não tive. Por quê? Porque ele só tem uma forma. Tanto eu vou usar no masculino quanto no feminino. Lembrando que essa classificação aqui, gente, ela é referente ao gênero, tá bom? Ao gênero do substantivo. Continuando, nós temos, né, uniformes aí com uma forma, nós vamos ter também o sobrecomum, né? Ele é a criança, ela é a criança. Por quê? Porque eu utilizo, né, a palavra criança para os dois gêneros, ele e ela, tá? Vejam que aqui no nosso uniforme, né, eu troco o pronome, ele é um estudante, ela é uma estudante. Então, eu troco o pronome e troco também o artigo, né, que está na frente desse substantivo. E aqui também, né, no sobrecomum de dois gêneros. Ele é a criança, ela é a criança. Eu troquei o pronome e vou trocar também o nosso... desculpa, não troca o artigo, né, só troca o pronome, tá? O artigo continua o mesmo. E aí nós temos também, né, o comum de dois gêneros, né? Como que é isso, professor? Ele é o colega, ele é a colega, né? Então eu vou trocar também somente o nosso artigo, né? O nosso pronome, ele vai permanecer, tá bom, gente? Então é isso. Nós ainda temos o que utiliza a palavra macho e macha, não, macho e fêmea, e não está contemplado aqui nessa aula, mas também é uma forma de classificação do nosso substantivo, certo? Então, até aqui, nós trabalhamos aí essa classificação do gênero. Nós vamos ver agora, então, a flexão de número, né? Flexão de gênero, e vamos ver agora a flexão de número. Na flexão de número com singular e plural, né? Então, mesa... Singular não vai ter o S aí, né? Fazendo a referência ao plural. Não vai ser mesa e sim mesas, né? Então, todas as palavras que eu tenho aí sem a letra S, podemos dizer assim, né? Com a ausência da letra S, ela vai estar no plural. Então, mesa, se eu digo assim, casa, né? Caneta. São palavras que eu não tenho a letra S no final. Então, eu não vou ter... Essas palavras não serão palavras do singular. Ou, desculpa, elas serão palavras no singular e não no plural. Diferente de eu dizer assim, mesas, né? Se eu disser mesas. Então, mesas, eu já tenho o S aqui, ó, a presença da letra S, eu tenho um plural. Então, se eu coloco a letra S aqui na palavra casa, eu vou ter casas. Se eu coloco na palavra caneta, eu vou ter canetas. Então, não terei mais no singular e sim no plural, certo? Esse aqui é básico, tá? A questão da flexão de número, né? Singular e plural. Lógico que nós temos, né, as nossas especificações, né, para alguns tipos de palavras. Nem todas as palavras só o plural só se faz com S ou não. Nós temos aí o acréscimo de mais algumas letras, tá bom? E nós vamos dar uma olhadinha agora. Vamos lá? Vejam então aí a flexão de número, né? No singular e plural. Como é que ficam essas palavras então no singular e no plural? Por exemplo, rapaz, né? Olha só, o primeiro exemplo é mesa, singular mesa, plural mesas. Certo? Aqui não tem mistério. Nesse caso aqui, rapaz, né? Como é que ficaria o plural de rapaz? Ficaria rapazes, né? Rapazes. Vejam que não é só o S que eu acrescentei o ES. Então, já não é a mesma regra da palavra mesa, né? E mesas. Eu acrescentei mais uma letra que é o E. Então, rapaz e rapazes. Quando vocês verem aí as palavras, né, que terminam em Z, podem acrescentar o ES, né, que está no singular e vai para o plural. Eu acrescento o ES e está tudo certo, ela vai estar no plural.
A palavra animal, né? Vai então ficar animais. Certo? Animais. Não acrescentei também só o S, acrescentei o quê? IS, né? Igual a palavra jornal. O plural da palavra jornal é jornais. Eu acrescento o IS. A mesma coisa é barril, né? Plural da palavra barril é barris. Olha só, acrescentei o IS aqui também. Mal. Males. Acrescentei o ES. Pão. Pães. Desculpa, o acento é aqui. Pães, né? Na letra A. Lápis. Isso aqui é bem interessante, né? O plural da letra... o plural da palavra lápis, né? A gente não coloca o S ou acrescenta mais alguma letra. A gente acrescenta o artigo. Fica os lápis. Não mudei, então, o final, né? A terminação. E sim acrescentei o artigo. Bolo é bolos, normal, né? Como a mesma regra aqui da palavra mesa, bolo, só acrescentei o S no final. E tijolos também. Vejam que tijolos também eu só acrescentei a letra S, né? Aqui como a palavra bolos. Vejam que a maioria delas terminadas em vogal, ó, bolo, tijolo, mesa, eu só acrescentei o S. Então essa é uma regra geral. Terminou em vogal, eu acrescento a letra S. Vamos ver então aqui só mais um pouquinho como é que elas ficam no plural. Olha só, da forma que eu coloquei para vocês, né? Rapaz, S acrescentado no final. Animal, acrescentei IS. Barris, acrescentei IS. Por quê? Porque é terminado em L. Animal, terminado em L. Rapaz, terminado em Z, né? Mal, aqui ó, vejam que já muda, mesmo que seja terminado em L, mas é ES, não IS. Pães, é a mesma coisa, ó, uau, tio. Nós temos aqui a classificação, né, a flexão, né, para este plural em ães. Lápis, acrescentei o artigo. E bolos, terminou em vogal, tijolo terminou em vogal, eu acrescento apenas a letra S. Certo, pessoal? Bem, essa foi então a nossa aula sobre substantivo, né? Nós vimos aí a classificação do substantivo, a flexão em gênero, número, né? E grau. Pode ser que tenha aí ficado um pouquinho confuso, mas não se preocupe. Substantivo é um assunto que vocês veem em toda a vida escolar de vocês, até o ensino médio, e cada vez com um grau de dificuldade maior, certo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e eu volto numa próxima oportunidade. Até lá!